E aí, galerinha, voltamos aí para mais uma aula de Geografia, professor Rogério, e hoje a gente vai falar aí sobre várias temáticas da geografia para a gente poder entender a questão dos países desenvolvidos, subdesenvolvidos, beleza? Então fica ligado aí no conteúdo da aula de hoje. Vamos lá! Vamos lá na tela, galera! De olho na tela, galera! Vamos lá? Na aula de hoje, galera do 8º ano, a gente vai falar sobre as regionalizações do espaço mundial. Vamos falar um pouquinho sobre os países desenvolvidos, também sobre os países subdesenvolvidos, certo? E vamos falar também sobre a questão aí dessa regionalização que já não é mais praticada na atualidade, o que é primeiro, segundo, terceiro mundo, beleza? Fica de olho que essa aula é bem tranquila, é bem simples e eu tenho certeza que você vai entender. Então, mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Como que o mundo estava pós-Segunda Guerra Mundial? Vários países, vem aqui comigo rapidamente para a gente falar para vocês um pouquinho dessa história. A gente tem, vamos lá? E aí, galera, a gente tem uma situação seguinte, guerra na Europa, boa parte das suas estruturas estavam aí comprometidas, então a gente vai ter um mundo aí com muita desigualdade pós-contexto de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Essa era a condição do mundo. Beleza? Vamos lá na tela. Aí nós temos aí o seguinte, ó, olha só, vamos analisar as situações de grande desigualdade nessas áreas. E elas foram se intensificando conforme a gente foi vendo o avanço, o crescimento, a expansão das cidades após esse período da Segunda Guerra Mundial. E só lembrando que pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tinha um mundo que vocês estudaram também lá, chamado de mundo bipolar, que era aquela disputa ideológica entre capitalismo liderado aí pelos Estados Unidos e a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como União Soviética. Beleza? Grande desigualdade a gente encontrava no mundo. Alguns países mais estruturados e outros menos estruturados. Essa era a situação aí do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, no contexto aí Guerra Fria. Então, a partir de 1950, surgiu algumas expressões aí para classificar, regionalizar os países a nível mundial, que foi aí países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. A partir de 1950 surgiram essas expressões. Os países desenvolvidos, vocês já estudaram, países mais ricos, que têm indústria, que têm uma economia mais avançada, e países subdesenvolvidos, os países que enfrentam aí diversos problemas de ordem econômica, também de ordem social, que nem sempre a industrialização é avançada. Beleza? Então vamos lá. Pronto. Temos um mapinha aqui. Melhor do que falar é mostrar para vocês um mapinha de 1950 da regionalização do mundo entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Nessa cor amarela, os países aí desenvolvidos. Nós temos aí, ó, essa porção da América do Norte, formada aí pelo Canadá, Estados Unidos, continente europeu. A gente tinha uma boa parte aí, vamos analisar mais também de desenvolvimento mais presente no hemisfério norte, e aqui no hemisfério sul a gente vai encontrar a Oceania, né, Austrália, Nova Zelândia, como países desenvolvidos conforme essa regionalização. Professor, e os países subdesenvolvidos? Se você observar, a gente vai encontrar aqui na América Central, América do Sul, continente africano e a porção do território asiático. Mas os maiores problemas de desigualdade social, econômica, certamente você tem que lembrar, a gente vai encontrar nessa região do continente africano, que até hoje enfrenta esses problemas de desigualdade econômica.
Analisamos o mundo, as principais áreas desenvolvidas e subdesenvolvidas, e agora a gente vai analisar toda essa questão do desenvolvimento. Com o passar dos anos, os países classificados como subdesenvolvidos iniciaram o processo de industrialização e modernização. Esse processo, vem aqui comigo, de industrialização, de urbanização dos países subdesenvolvidos, a gente tem que lembrar que foi a partir da metade do século XX, um processo ainda recente. Então, Europa iniciou sua industrialização lá no século XVIII e os países subdesenvolvidos a partir da metade do século XX. Então, é um processo mais recente. Quando a gente fala no livro de vocês em como processo tardio, é porque aconteceu há muito tempo após o processo da industrialização lá do continente europeu. Beleza? Vamos lá na tela. Voltando, então nós temos aí países subdesenvolvidos e a partir de 52 até 1991, os países estavam divididos em primeiro, lá no teu material você vai encontrar segundo e terceiro mundo. E a gente vai saber entender o porquê dessa regionalização. Quem que regionalizou? Alfred Salve, certo? O demógrafo, e ele se baseou no critério de desenvolvimento econômico e organização socioeconômica. E a gente vai entender agora o que é primeiro, o que é segundo e o que é terceiro mundo. De acordo com a regionalização do demógrafo, primeiro, segundo, terceiro mundo apresentam aí características distintas. Vamos analisar. Primeiro mundo, conforme essa regionalização que foi de 52 até 1991, no contexto Guerra Fria, na questão do mundo bipolar, o primeiro mundo são os países capitalistas desenvolvidos, que apresentam as seguintes características. Olha aí, forte economia, que eu falei para vocês, que até hoje o país desenvolvido tem essas características. Forte economia, industrialização, tecnologia e indicadores sociais elevados. Esse foi o critério aí, estabelecido nessa regionalização, e os países de primeiro mundo, na época, para ser considerado países de primeiro mundo, teriam que ter essas características: forte economia, industrialização, tecnologia e indicadores sociais elevados. O segundo mundo, os países socialistas, que tinham aí a sua economia planificada. Vem aqui comigo, rapidamente, para falar um pouquinho mais sobre Guerra Fria, beleza? Vamos lá? A Guerra Fria, o que acontece aí na Guerra Fria? Você tem que entender o seguinte: nesse contexto aí da Guerra Fria, a gente tem que lembrar do mundo dividido em dois blocos, socialista e capitalista. Falei há pouco para vocês o seguinte, olha, vamos lembrar, o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o socialismo pela União Soviética. Quando a gente fala de economia de país capitalista, é uma economia de mercado, a sua característica. A economia de um país socialista é economia aí planificada, ou seja, nesse contexto da Guerra Fria, a economia de um país socialista era controlada, liderada, boa parte dela aí pelo governo. Tudo era controlado pelo governo. Então, esses países, de acordo com Alfred Salve, do segundo mundo, tinha uma característica econômica, uma economia planificada. Beleza? Vamos lá, na tela. E os países de terceiro mundo? Os países de terceiro mundo entravam nesse grupo capitalistas subdesenvolvidos. Não eram socialistas, capitalistas subdesenvolvidos com economia do capitalismo, que é a economia de mercado, diferente da economia planificada. Os países que não tinham participação nas decisões políticas mundiais, apesar de ser países capitalistas,
não tinham tantas decisões a nível mundiais, na política, na economia. Por quê? Porque a sua economia era baixa, não era desenvolvida, a sua industrialização não era tão forte. Então, de certa forma, não tinham tanto moral para poder estabelecer decisões, as ideias para os países capitalistas desenvolvidos. Não que isso seja interessante, mas eu estou falando para vocês o que acontecia na época. E até hoje acontece, galera. Quem que mais controla a economia a nível mundial, que tem maior poder de decisão nas reuniões, nas organizações internacionais. Característica desses países capitalistas subdesenvolvidos: atraso científico, tecnológico e social. Então, nós temos uma regionalização até 1991 do mundo. Está aí, ó, que a gente acabou de estudar as principais características. Primeiro mundo, apresentado aqui nesse mapinha pelo amarelo. O segundo mundo, que era de economia planificada, representado aqui pelo rosa, tipo goiaba. O terceiro mundo, representado pelo verde. Então, o Brasil fazia parte nessa regionalização do chamado terceiro mundo. Os Estados Unidos, com forte industrialização, primeiro mundo, certo? E a gente tem aí outros países, vamos colocar, do segundo mundo, como quiseram de economia planificada, a União Soviética, China, Argélia. Então, essa galerinha era os chamados países de segundo mundo com a economia planificada. Com o final da Guerra Fria, isso 1991, o que aconteceu? Essa expressão, ó, segundo mundo, deixou de ser usada. Por quê? Acabou a Guerra Fria, não tem mais aquela divisão do mundo em países capitalista e socialista. Então, aquela expressão segundo mundo deixou de existir e no final da Guerra Fria ainda utilizavam primeiro mundo e terceiro mundo. Mas, na atualidade, essas expressões, primeiro mundo, galera, e terceiro mundo, já não é quase mais utilizada. Para a gente falar de primeiro mundo, que eram os países que eram os países de maior economia, que era mais destaque na época, terceiro mundo, a gente vai usar na atualidade mais expressões países desenvolvidos, que é a mesma coisa lá da época de primeiro mundo, e o terceiro mundo aqui a gente vai falar sobre países subdesenvolvidos. E dentro dos países subdesenvolvidos a gente vai encontrar os capitalistas também e países socialistas nos países subdesenvolvidos. Beleza? Vamos lá. Está aqui, ó, a regionalização do mundo em diferentes níveis de desenvolvimento. A gente consegue ver essa informação. Nós temos informações de desenvolvimento elevado. Olha só, América do Norte, Brasil, desenvolvimento médio. Baixo desenvolvimento, maior parte do continente africano. Então, essa porção aqui da América do Norte são os países desenvolvidos, Canadá, Estados Unidos. E aqui na América a gente vai encontrar países subdesenvolvidos. Uns aí a gente vai encontrar de forma geral com médio desenvolvimento. E com baixo desenvolvimento, que também é país subdesenvolvido, principalmente aí no continente africano e na Ásia. O PIB. O que é o PIB? É o produto interno bruto. Então, o PIB é muito importante para medir o que? A economia dos países a nível mundial. Então, nós temos aí uma evolução do PIB com base em 2017, 2018 e 2019. Se você observar, o Brasil, o PIB do Brasil aí, não é um PIB aí tão alto, comparado com as maiores economias do mundo. Se você observar, a gente teve aí essa evolução de maior crescimento, primeira colocação Índia, segunda colocação China e terceira colocação Estados Unidos nesse período. Beleza? Eu estou falando de PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a relação das importações e exportações de um determinado país. O que ele ganhou economicamente durante esse período de um ano, nesse caso aqui está falando 2017, 2018
e 2019, certo? Só lembrando que eu estou falando de PIB e não de economia a nível mundial. Então, quando eu falo das maiores potências econômicas do mundo, na atualidade eu tenho a primeira potência, que é os Estados Unidos, depois eu tenho China, tá bom, galera? E depois Japão. Eu estou falando de crescimento do Produto Interno Bruto, que é o PIB. IDH. Nós temos aqui o mapinha do IDH, que é muito importante para também mensurar o desenvolvimento de uma nação. Se ela enfrenta problemas de ordem socioeconômica, se ela é um país mais desenvolvido ou é um país emergente. Então, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele foi criado em 1991 pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e ele começou a avaliar os seguintes países do mundo com IDH alto, muito alto, em desenvolvimento e subdesenvolvido. Então, o IDH, ele tem uma medida de 0 a 1. Como assim, professor? Quanto mais próximo de 1, maior desenvolvimento. Quanto mais próximo de 0, menor desenvolvimento. Então, a partir de 0,8, nós temos o IDH na atualidade dos países desenvolvidos. De 0,5 a 0,79, nós temos aí IDH de países de desenvolvimento, que são os países aí emergentes, países em desenvolvimento. E abaixo de 0,49, nós temos aí os países subdesenvolvidos, que têm a economia mais periférica, enfim, em relação às demais nações. Então, o Brasil, analisando o Brasil, a gente tem um IDH no Brasil, e o IDH do Brasil, de acordo com esse mapa, é um IDH considerado até alto, beleza? Mas aí o Brasil, nós temos, quando fala do IDH, às vezes alguns autores falam de médium, outros falam alto. Nesse caso aqui a gente está encontrando alto, mas a gente tem ainda um IDH mais alto, que é o IDH dos países desenvolvidos, que é chamado de IDH muito alto, a partir de 0,8. Beleza? Então, mais uma vez, onde que eu vou encontrar os menores IDH? A gente vai encontrar aqui, ó, nos países maior parte do continente africano e também aqui nessa porção da Ásia, no Oriente Médio também. Beleza, galera? Os menores IDH a gente vai encontrar aí nessas regiões. Então é isso, galera. A gente traz para vocês aí informações bem interessantes para você compreender essa situação aí de desenvolvimento mundial, o que é um país desenvolvido, o que é um país subdesenvolvido. Para você não esquecer, um país desenvolvido, aquele que tem uma forte economia, tem tecnologia desenvolvida no seu território, tem indústria, a população tem uma boa qualidade de vida, beleza? Características dos países desenvolvidos. E os países subdesenvolvidos? Tem uma industrialização tardia, ainda a sua economia, a maior parte da base econômica é de produto da agropecuária. Essa galera enfrenta diversos problemas de ordem social, como, por exemplo, saneamento básico, baixa expectativa de vida, altas taxas de natalidade. Então, essas características aí, a gente consegue, a partir delas, identificar quem são os países desenvolvidos e subdesenvolvidos da atualidade. E eu falo outra coisa importante para vocês. Por exemplo, um país que ocupa as primeiras posições da economia não quer dizer que esse país é um país desenvolvido. Como, por exemplo, eu tenho a China, que é a segunda economia mundial. Porém, a China, ela não é considerada um país desenvolvido. A China é considerada um país subdesenvolvido emergente, com grande crescimento econômico, porém não é desenvolvida ainda porque enfrenta diversos problemas de ordem socioeconômica, ou seja, a população ainda também sofre com grandes desigualdades nos seus territórios. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, tchau!